Aleluia. Amém, irmãos. Uau, quanta gente. Fui aqui muito abençoada pelo teatro. E queria convidar você a fechar os seus olhos agora. Porque eu tenho uma impressão. Nós temos visto tudo que Deus tem feito. Desde ontem e hoje aqui. E nós sabemos que tem mais para que Ele libere sobre as nossas vidas. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos e você fazer uma oração simples agora. Se você ainda não entendeu, Deus está te ensinando um novo caminho de acessá-lo. Deus está liberando para você uma nova medida de intimidade, de acesso que você já tem. Mas às vezes você não tem a revelação e entendimento. E eu queria convidar você agora para que você feche seus olhos e você peça, na simplicidade do seu coração, falar com o Senhor nessa tarde. Fala: Senhor, fala comigo, Senhor. Me ensina o caminho de te acessar. Me ensina o caminho de fluir na tua presença. Me ensina o caminho de ouvir a tua voz. Que a sua voz seja maior do que qualquer outra voz ao meu redor. Senhor Jesus, me ensina a ser muito íntima do Espírito Santo. Que os meus ouvidos consigam reconhecer a cada sussurro, a cada chamamento, a cada despertamento, em nome de Jesus. Amém? E eu estou aqui num grande desafio. Confesso para você, com um grande desafio, com um grande temor, porque eu sei que Deus, Ele quer fazer algo muito especial para mim e para você. Queria que você olhasse para a pessoa aí do seu lado e falasse: Deus reservou esse dia para marcar a sua história. Ele tem algo especial para a sua vida hoje. Amém? Quantos sentem e têm esse entendimento no teu espírito que Deus separou esse dia para te marcar? Eu queria que você levantasse as suas mãos. Quantos de vocês sentem o Espírito em ebulição te chamando para um novo tempo profético? Deixa eu falar para você, jovem, esse é o tempo de Deus para a sua vida. Assim como você viu aqui nesse teatro, muitas vezes essas são as lutas que você se depara, que o próprio inimigo te mostra que você não é capaz, a sua carne te mostra que você não consegue. Mas eu quero te falar hoje, e o meu simples compartilhar com você hoje, é que você saia daqui entendendo que você tem o maior poder habitando dentro de você. Irmãos, quando nós entendemos isso, as coisas ao nosso redor não mudam, mas as coisas dentro de nós mudam. Porque nós encontramos respostas. E a Bíblia fala em 1 João 14b, que Deus, Ele se importa com os jovens. Tem um jovem aí do seu lado? Tem? Fala para ele: Deus se importa com você. Sabe por quê? Deus escreveu para você. Aqui nesse contexto de 1 João, é tão especial que Deus escreve para pais. Ele fala pais, também para filhos. Mas o mais incrível é que Deus também escreveu para jovens. E olha o que a Bíblia diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Existe uma chave poderosa nessa passagem, e é sobre essa chave que eu quero hoje liberar sobre o seu coração. Deus deixa muito expresso aqui, que você é forte. Mas qual força que muitas vezes você, como jovem, tem buscado? A força que o mundo te impulsiona, a força de uma relevância, a força de você ser reconhecido, a força para você ser alguém especial. Não!
Sabe qual que é a força que existe em mim e em você? É o Espírito Santo habitando dentro de nós. Essa é a força motriz que nos leva a avançar. E por conta dessa força, nada para a nossa vida. Não são os ataques do diabo, não são as circunstâncias que tentam nos paralisar. Nada para aquele que vive fluindo no poder de Deus. E como que é importante você entender, porque hoje a nossa geração, ela é muito movida pelas coisas que ela vê. Ela é muito embriagada, seduzida, distraída. E muitas vezes você não consegue ouvir o que o Espírito quer falar com você. Você olha para a vida do seu líder e você acha que ele vai falar com você. Deixa eu te falar, tem situações que Deus quer falar com você. Você está num caos, é o Deus querendo falar com você. Mas hoje nós queremos muitas vezes as coisas prontas. Queremos a receita, como ouvir a Deus. Existe uma receita. Feche os seus olhos e fala: Jesus, fala comigo no meio dessa situação. Jesus, me ensina a te ouvir no meio dessa turbilhão. Jesus, onde está a sua voz? Jovens que são fortes, são jovens que reconhecem a voz, que seguem a voz, e por isso há poder na vida deles. Engraçado, você já parou para avaliar a história de Deus, a história da Bíblia? Grandes homens e mulheres foram escolhidos por Deus, jovens. E Deus deixa isso bem explícito, que eles eram improváveis. Você pega Davi, que era um jovem esquecido na família, e Deus o levanta. Você pega Esther, uma jovem órfã, que não tinha uma referência de família, e Deus levanta para ser a mãe de uma nação. Sabe por que Deus faz essas coisas? Para mostrar para mim e para você, que não tem a ver com o contexto que você veio. Creia no poder que existe dentro de você. Porque se você aprender a ouvir, se você aprender a desenvolver um relacionamento íntimo, você vai ter poder fluindo do seu coração para enfrentar o que se levantar. É gigante, ele vai cair. Engraçado que esses homens e mulheres fizeram coisas grandiosas, mas eles fizeram essas coisas grandiosas no poder de Deus. Sabe qual que é o mal da nossa geração? Nós queremos fazer coisas grandiosas. Uau, vamos pregar aqui para esse culto aqui, cheio de gente. Irmãos, isso não é nada. Você precisa querer a presença de Deus mais que qualquer coisa. Não são o que as conquistas podem te dar, é o que a presença é em você. Por isso que Davi, assim como o pastor ministrou de manhã, quando foi confrontado pelo pecado, ele fala: Senhor, tira de mim qualquer coisa, mas não retira de mim a tua presença. Davi sabia que o poder que o sustentava na vida era a presença de Deus. Você tem aqui hoje recebido de muita presença, mas deixa eu te falar algo, essa presença não é só para hoje, é para que você carregue essa intimidade lá no seu quarto, no banheiro do seu trabalho. Quando você estiver nas maiores pressões da sua vida, você aprenda a ouvir a voz do Espírito, assim como o teatro foi falado aqui. Eu oro para que Deus levante jovens que fluam tanto na unção, que as escolas sejam incendiadas. Mas você não vai lá incendiar para ser conhecido não, meu jovem. Você vai lá incendiar porque é um poder maior dentro
oro para que Deus levante jovens também que entrem nas faculdades. Eu oro para que o Espírito hoje desperte, toque-nos para uma nova porção da presença, que você possa ser o canal desobstruído que vai fluir milagres. Não haverá enfermo que fique próximo de você sem cura. Deus vai liberar hoje espírito de fé sobre o seu coração. Jovem, você é forte. Não importa o que o mundo te fale, não importa o que o diabo te assedie, Deus te chama, te olha como forte. E a Bíblia continua dizendo: e a palavra de Deus está em vós. Na linguagem de hoje diz que a mensagem de Deus permanece em você. Sabe quando que a palavra permanece em nós? Quando nós estamos cheios do fluir da presença. Ei, a pornografia perde o brilho. O namoro mundano perde o brilho. As coisas do mundo perdem o brilho. Quando eu estou fluindo no Espírito Santo, a palavra de Deus permanece na minha vida. Essa geração que nós estamos carece de jovens que se posicionem, não para serem perfeitos lá fora, não para levantarem o dedo dizendo faça ou não faça, mas que carreguem a presença que constranja. Que a palavra permaneça no seu coração, para incendiar quem chegar. Hoje eu estava aqui de manhã, e Deus me fez lembrar, irmãos, que há muitos anos atrás, Deus me separou e me chamou numa conferência dessa de jovens. Pastor Gustavo falou aqui enquanto ele ministrava a oferta: você não tem dimensão do que Deus quer fazer na sua vida. Daqui alguns anos pode ser você aqui. Pastora, mas como? Aprenda a amar a Deus. Nós não fazemos força, nós só nos rendemos a Ele e deixamos que Ele nos conquiste. Seja conquistado, meu jovem, numa nova medida de entrega, de renúncia, de amor. Hoje o que é mais difícil de ser ministrado para os jovens é sobre cruz. Porque já se levanta bandeiras de que é lei, do que o evangelho precisa ser moldado a mim. Deixa eu te falar uma coisa, a cruz é o nosso lugar de descanso. Porque Jesus, no Novo Testamento, na Nova Aliança, diz que aquele que quer ser discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Vai existir cruz na sua vida. Você que é solteiro, se guardar, dizer não para a sua carne. Mas deixa eu te falar, é a tua oportunidade, meu jovem, de viver a palavra de Deus na sua vida e ela permanecer. Não importa quantas vezes, eu quero liberar uma palavra profética aqui. Não importa quantas vezes você, como solteiro, decidiu se guardar e se frustrou e errou. O diabo está falando para você: desiste, porque você já falou que ia responder a esse chamado. Deixa eu te falar uma coisa, não importa quantas vezes você erre, importa você não desistir de tentar. Casamentos são formados por uma base da verdade. O que sustenta casamento não é fez a corte, beijou ou não beijou, é Deus sendo o centro do casamento. Então quanto mais cedo você, jovem, entender isso, mais rápido você vai viver com Deus tudo o que Ele tem para a sua vida.
Repete comigo, existe força. Vocês são jovens? Repete comigo, existe força. Existe força em mim. A força do Espírito está sobre você. Nós temos o Espírito habitando em nós. Mas deixa eu te falar algo muito especial hoje. Mais do que habitar, Deus te chamou para você fluir. 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 Que essa unção flua. E eu quero te mostrar um caminho aqui muito breve, para você conseguir viver uma vida cheia. Não falo de práticas, do que pode ou não pode. Eu vou te apontar o caminho de Cristo, porque é Ele que nos ensina, é Ele em nós, é Ele que faz, é Ele que move em nossos corações, é Ele que nos leva ao cumprimento do propósito. Irmãos, essa conferência fala de uma família que tem uma missão. Você faz parte de uma identidade, de uma família celestial separada por Deus para esse tempo oportuno. E você tem uma missão. Sabe qual é a sua missão? É o propósito que Deus reservou para você. E Deus hoje vai separar pastores, Deus vai separar empresários, médicos, homens e mulheres que vão ser atuantes no propósito, se parecendo com Cristo, fluindo na presença dEle. Amém? Lá em Filipenses 2, versículo 5, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Primeira coisa que eu quero falar para você, aqui está um exemplo de alguém, de Jesus, que viveu a vida cheio de força, e a palavra de Deus permanecia nele. A primeira coisa, Jesus teve disposição. Você tem disposição hoje? Qual disposição, pastora? Disposição de enfrentar a sua reputação na escola. Disposição, às vezes, de ir para uma célula, liderar uma célula com 3 pessoas. Eu lembro quando eu comecei a liderar a célula, eu era líder de adolescente. Cadê os líderes de adolescente aqui? Irmãos, vocês são abençoados. Eu estou aqui porque eu fui fiel lá. Mas tinha dias que eu chegava na célula no meio da comunidade. Eram 2, 3 que estavam lá. Eu ia chorar: Jesus, faz algo. Jesus, me ajuda. Eu não sei liderar, eu não sei como faz. E Deus naquele tempo falou para mim: minha filha, eu só quero que você persevere. Eu quero dizer para você, se você está com a sua célula, e a sua célula está pequena, está parecendo que não vai crescer, eu quero liberar no seu coração hoje uma palavra: persevere, crendo que aquele que te chamou, Ele vai fazer no tempo certo. Ele é o suficiente. Então você tem que ter disposição de enfrentar o que for. Disposição de passar o que precisa ser passado. E hoje, irmãos, você não ouve isso. Porque na internet o que você vai ouvir é que, não, você não pode sofrer. Porque hoje você está vivendo, Deus entrou na tua vida para te dar uma vida linda, próspera, casamento perfeito. Você olha para as redes sociais, coisa linda. A vida de um cristão vai ter tribulação, porque a tribulação gera pressão, mas ela também gera unção.
Você quer crescer na unção? Aprenda a olhar para os seus problemas com o olhar correto. Os problemas são grandes, é porque Deus está querendo liberar uma unção grande sobre você. Muda a forma de enxergar hoje. Eu oro que o Espírito hoje toque você. Toque os seus olhos espirituais. Toque o seu coração para abrir o entendimento. Que a palavra entre e ela separe o que é natural do que é espiritual. Você não vai mais enxergar os seus problemas como problemas, mas você vai enxergar como degrau para crescer. Para de ter aquele vitimismo. Muita gente não consegue acessar a unção, o fluir da unção, porque, ai, pena de mim, estou sofrendo tanto. Ai, eu não consigo mais. Para com isso. Olha para Jesus, Ele teve disposição. Ter o mesmo sentimento é ter a mesma mentalidade, a mesma ótica, a mesma disposição de vida. E a Bíblia fala aqui, eu quero pontuar só 3 coisas, porque nós vamos orar, irmãos. E eu sei que Deus hoje vai separar uma porção aqui de jovens que vão sair daqui cheios do Espírito. Vão sair daqui cheios do poder dEle, porque é o que Deus quer fazer, não é o que eu quero, é o que Ele quer. Não é o que você quer. A Bíblia fala que Deus, o Espírito, libera os dons conforme Ele deseja. Não é conforme a gente projeta, é conforme Ele deseja. E Deus hoje deseja marcar a sua vida. Então, a primeira coisa aqui, que você vê nesse contexto, fala que Jesus, Ele se esvaziou. Não tem como viver uma vida cheia do fluir, se eu estou cheio de mim, cheio do que eu penso, cheio do meu achismo. Ah, mas não concordo que o discipulado seja assim. Ah, mas podia fazer diferente. Ah, eu não concordo com essa direção. Quantas vezes eu recebo pessoas jovens perguntando: pastora, eu estou gostando do fulano, mas a minha liderança falou para mim que ainda não é tempo. Aí eu falo: você está perguntando para mim para quê? Para saber se eu vou falar que é tempo? Se a sua liderança disse que não é tempo, então não é tempo. Mas sabe o que acontece? Você não se esvazia. Jesus se esvaziou, Ele abriu mão da prerrogativa de ser como Deus, e a Bíblia diz que Ele não usurpou. Sabe o que significa isso? Ele não se apegou ao fato de que Ele era como Deus, servia para alguma coisa nessa terra. Ele viveu como um homem, para mostrar para mim e para você que é possível. É possível. Você precisa decidir se esvaziar. Quando eu cheguei, irmãos, quando eu me converti, eu cheguei na igreja com 21 anos. Eu era cheia de mim. Recebia um bom salário, tinha uma profissão. Mas sabe qual foi a maior experiência? Deus falar comigo. Eu ouvi a voz de Deus e Ele falar: você não cansou de achar que você consegue dar conta da sua vida? Que você hoje possa entender que viver vazio de si é a melhor forma para ser cheio de Deus. Deus quer encher você da presença dEle, mas como que Ele vai encher você da presença dEle, se você está cheio de uma visão natural, cheio da sua vontade, cheio, muitos nem oram mais, para saber: Senhor, o que o Senhor quer nisso? Não, é o que eu quero. Você já viu um copo cheio? Se esse copo aqui ele está cheio, vamos pensar que ele está cheio de óleo. Eu posso encher ele de água para beber? Não. Muitas vezes nós estamos cheios de coisas naturais,
por isso nós não somos cheios da vida do Espírito em nós. Deus está te chamando, jovem, para uma vida além dessa esfera, para uma vida de ser satisfeito. Existe uma satisfação interior que você só encontra quando você é cheio, que não é um trabalho, não é um relacionamento, não é nada externo pode produzir, somente a presença de Deus fluindo em você. Decida se esvaziar. Jesus nos ensinou na prática. Ele se esvaziou para mostrar que nós precisamos nos esvaziar. Você quer o poder de Deus na sua vida? Seja vazio de você. A segunda coisa, a Bíblia diz também que Jesus se humilhou. E humilhação, eu quero falar que remete a quebrantamento. Quantos já ouviram? Os humilhados serão exaltados. Muitas vezes a gente fala isso, as pessoas falam isso querendo esfregar na cara. Tá vendo? Tá me humilhando. Eu vou ser exaltado e você vai ter que me engolir. Não é isso não. Não foi ninguém que humilhou Jesus. Jesus se humilhou. Ele se humilhou. A humilhação, quando é externa, só tem poder em você, se você ainda não aprendeu a se humilhar. Porque Jesus foi rejeitado, mas não doeu nele. Sabe por quê? Porque ele já tinha se humilhado para viver a vontade de Deus. As pessoas te humilham, é porque você ainda é muito cheio de você. Porque se você aprender o caminho de viver a vontade de Deus, ninguém tem o poder de te humilhar mais. Aí sim, a humilhação precede a honra. Aprenda, ninguém pode se esvaziar por você. Você precisa entender. E humilhação, sabe o que é? Eu pôr de lado quem eu sou. Não existe mais eu, existe Cristo em mim. Eu não vivo mais para fazer a minha vontade, eu vivo para fazer a vontade de Deus. Mas isso não é frase de jargão. Você precisa ter disposição de orar. Senhor, é essa fulana que é mesmo para me casar? Porque se não for ela, eu termino. Isso é disposição. Eu lembro quando eu entrei no processo de oração para a corte com o Ricardo. Pastor Wilson sentou, orientou. E eu tinha vindo de uma vida lá de fora do mundo, uma vida sentimental destruída. Minha mãe estava traumatizada. Falava para mim, não traz mais ninguém nessa casa, porque eu não confio em você para arranjar namorado. Isso porque eu namorei só 2, irmãos, olha só, hein. Mas os 2 foi para derrotar. Acho que Deus falou, eu vou deixar que derrote mesmo para você saber que aí não é teu caminho. E eu lembro que aquele processo de oração, eu fui muito sincera com Deus. Falei, Senhor, se minha mãe não aceitar, eu vou entender que não é de Deus. Porque o sinal que eu vou ser feliz nesse relacionamento não é o fato dele estar na igreja. É o fato de se é ele que o Senhor escolheu para estar do meu lado. E eu lembro que o Ricardo foi conversar com a minha mãe. No dia, saiu os 2 para conversar. Minha mãe foi meio contrariada, que ela não queria. Ela voltou e falou, nossa, eu acho que ele é psicólogo. Por quê, mãe? Porque ele me ouviu tanto. E naquele dia, Deus, Ele colocou o coração da minha mãe inclinado para o relacionamento. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes você não tem disposição, jovem,
nem de orar para saber se a pessoa é a pessoa certa. Como que Deus vai confiar grandes coisas na sua vida, se você não inclui Deus nem nas escolhas mais principais da sua vida? Porque casamento não é como trocar de roupa. Nós já atendemos casais que fizeram corte, que uma semana de casado falou: olha, casei errado. Porque não é o nome, é o princípio que você vive. Então, decida se quebrantar. E quebrantamento fala de abrir mão da nossa justiça, da nossa razão para viver a justiça de Deus em nós. Humilhar é vencer o maior inimigo. Sabe qual que é o seu maior inimigo? Seu ego, seu orgulho, sua reputação, seu eu. A maior libertação, jovem, que você pode vivenciar é ser livre de você. E a Bíblia continua dizendo que Jesus viveu essas duas coisas, sabe para quê? Só depois que ele se esvaziou e que ele se humilhou, ele conseguiu ser obediente até a morte de cruz. Você nunca vai conseguir olhar para a cruz e enxergar o que Deus tem depois da cruz para você, se você estiver cheio de você. Hoje nós olhamos a cruz e sabemos que a cruz para Jesus foi sofrimento. Mas existe um outro lado da cruz. Existe o lado da restauração, da ressurreição. Existe o lado da cruz, que foi o descanso para as nossas almas. Todas as vezes, jovem, que você for colocado diante de um desafio, de renúncia, de entrega, por amor a Cristo, você precisa entender que a cruz é seu lugar de descanso. Há um despojo de guerra para você reservado depois da sua entrega. Jesus foi honrado por Deus depois que ele se entregou. Eu e você também seremos honrados por Deus à medida que nós respondemos. Porque sabe qual que é o alvo desse propósito todo? É Cristo ser formado em nós. O seu maior alvo de vida não deve ser pastor, não deve ser um esposo ou esposa, o melhor pai ou melhor mãe, um ótimo profissional. Não! O seu alvo de vida é parecer com Cristo. É Cristo ser formado em você. Quando nós entendemos isso, a nossa vida se torna um processo de transformação constante, um processo de quebrantamento constante, um processo de renúncia constante. E já não dói mais, já não é tão dolorido mais se entregar por amor a Deus, e esperar para se relacionar da maneira certa, porque nós sabemos que a recompensa vale muito mais a pena, amém? A Bíblia diz, irmãos, que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. A vida de Deus sempre vai fluir de um coração quebrantado. A Bíblia diz também que nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que todo esse poder, que a tudo excede, não provém de nós, provém de Deus. Você é somente um canal, você é somente um vaso, mas existe um poder sobre a sua vida, existe o poder de Deus dentro de você. Que hoje o Espírito possa ministrar no seu coração, despertar você a esse entendimento. Que esse poder que existe dentro de você, cada dia cresça diante das suas adversidades. Cada dia flua em unções novas, para que você conheça ainda mais o coração do Pai. Porque a Bíblia diz também
que nós não sabemos como orar ou como pedir, mas nós temos o Espírito em nós, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Talvez você vai passar por situações difíceis, mas deixa eu te falar, há um poder dentro de você. O poder não vai talvez te levantar com força, vai ressuscitar sua esperança. O poder num dia pode te levantar com ousadia, no outro dia ele pode curar suas feridas. Não importa como o poder age, importa é que ele é tudo o que você precisa. E eu quero liberar uma palavra profética aqui. Existem líderes aqui, pessoas que foram chamadas por Deus, e que você não está mais na função, você não está mais desenvolvendo o papel que Deus te chamou. Queria que você levantasse suas mãos, não quero te constranger, irmão. Quero que você levante as suas mãos onde você está, porque eu sinto algo da parte de Deus para você. O diabo falou para você, que você se frustrou nesse propósito, nesse processo. E o diabo falou para você, desiste de liderar que não é para você. Desiste, mas Deus está te falando hoje, persevera, posiciona novamente, porque eu vou fazer, e a glória da segunda casa será muito maior do que da primeira. Eu declaro um espírito de fé sobre você. Eu queria chamar o pessoal do louvor, cadê o Mateus? Nós vamos orar, irmãos, porque eu sinto que Deus quer liberar dons aqui. Existem dons para ser liberado para a sua vida. Sabe o que a Bíblia diz? Vou ler para você aqui. Em 1 Coríntios 12, 7 a 11 diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Existe um bem comum quando nós fluímos no Espírito. Quantos estão sendo abençoados aqui? Sabe o que acontece? Existe um fluir do Espírito no louvor. Existe um fluir do Espírito na palavra. Existe um fluir do Espírito nas pessoas que trabalham aqui. Quando todos nós fluímos nos dons que Deus nos deu, Ele visa um bem comum. Todos são abençoados. É tempo da igreja videira, vinha na cidade, estado de São Paulo, ser abençoada pelo seu dom. E o Espírito que habita em você vai te levar a novos dons. Eu não sei quais os dons que Ele quer te dar. Ele dá como Ele deseja, mas eu só sei que Ele quer te dar dons. Essa noite eu nem dormi, irmãos, de tanto que o Espírito fluía no meu coração. Eu falei, Deus, me dá graça. Claro que tinha o temor de estar aqui, mas muito mais do temor de pregar. Porque, irmãos, eu não sei pregar. Eu não tenho reputação de falar, não sei. Meu temor, sabe o que era? Senhor, faz o que o Senhor quer. E Deus quer fazer. E olha que continua, pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé. Pelo mesmo Espírito, a outro é dado dons de curar. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres. A outro profecia. A outro discernimento de espíritos. A outro variedade de línguas. E a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente, cada um como quer. Eu sei de uma coisa, Ele quer distribuir. Ele quer distribuir, sabe por quê? Porque o dom fluindo em você vai abençoar a igreja. O dom fluindo em você vai curar quem chegar perto de você. Eu oro para que Deus libere hoje uma porção da presença e do fluir de dons, que as pessoas na sua escola vão sentir que você mudou.
Você nem vai falar nada. A tua presença. Quando você chegar, vamos falar: o que aconteceu aqui? Vai procurar você e vai falar: lá no banheiro, ora por mim. Eu estou angustiado, olha por mim. Deus vai liberar dons de cura. Não haverá doentes em nosso meio. Não haverá enfermos. Jesus nos prometeu que aquele que cresce, obras maiores faríamos. Chegou o tempo, radicais livres, do Espírito ser liberado sobre nós, numa nova porção. Enquanto eu meditava sobre essa palavra, Deus me fez lembrar de Davi. Davi, com a unção de Deus, derrubou um gigante. Não foi com as habilidades que ele tinha, não foi com o que o mundo ensinou, foi com o poder do Espírito nele. A Bíblia diz que Deus revestiu Gideão com a sua unção, e essa unção fez ele, com um exército pequeno, derrotar um exército grandioso. A Bíblia também diz que havia um espírito diferente em Josué e Caleb, e esse espírito os fez herdar a terra prometida. Havia um espírito que se apossou de Sansão e fazia com que aquele homem conseguisse fazer coisas que, humanamente falando, eram impossíveis. Havia um espírito liberado sobre Estevão, o qual ninguém podia contestar a pregação daquele jovem. Eu declaro que Deus levante muitos Estevãos, que serão cheios da palavra, cheios da verdade. A palavra, a mensagem de Deus vai permanecer na sua vida, e ninguém vai poder contestar.